veio para fora, amarrado com faixas. Então Jesus ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Então a gente viu aí a passagem, né? E esse acontecimento cria um certo espanto na gente, né? Porque o defunto ressuscita, né? É uma história meio assim, assustadora. Aí a nossa doutrina, como é uma doutrina de lógica, baseada nas leis de Deus, ela vem nos ajudar a entender o que realmente aconteceu nessa passagem, né? Então, nós vamos estudar os aspectos físicos e espirituais do que essa passagem, qual a mensagem que essa passagem quer nos trazer. Então, já começa assim: quando Lázaro adoeceu, suas irmãs Marta e Maria enviaram um mensageiro para avisar Jesus. Então, na primeira frase, a gente já vê que existe uma intimidade entre os três irmãos e Jesus, né? Porque você só manda avisar alguém, tem algum problema dentro do seu lar, tem alguém doente, se você tem uma certa intimidade com essa pessoa. Então, na primeira frase, a gente já vê que existe uma intimidade com Jesus. Jesus, ele era amigo, né, desses três irmãos, da Marta, da Maria e de Lázaro. E eles moravam em Betânia, numa aldeia da Judéia, que chamava Recanto de Paz. E era uma aldeia muito florida, um lugar muito tranquilo. E Jesus se hospedava, né, várias vezes na casa deles. Olha que maravilha, né? Olha o merecimento dessas três criaturas, porque Jesus frequentava a casa deles. E tem uma passagem no Novo Testamento que vem nos ajudar a lembrar aí quem que era, né, essas duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Quando a gente vai lembrar dessa passagem, quando Maria está sentada aos pés de Jesus, né, absorvendo ali todos os ensinamentos de Jesus, porque ela sentia ali a grandeza espiritual que ele tinha, né, o gigante espiritual que ele era, e Marta, preocupada, ficava andando de um lado para o outro, arrumando uma coisa aqui, outra ali, preocupada em servir, preocupada com a limpeza da casa, né, com a arrumação, com as coisas materiais. E ela aproxima do Divino Mestre, né, e ela fala com ele: Senhor, peça a minha irmã para me ajudar a servir, né, minha irmã está sentada aí, eu estou aqui trabalhando, pede ela para me dar uma força aqui, para me ajudar na arrumação da casa, para fazer a comida, né. E Jesus diz a ela: Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas, pois Maria escolheu a boa parte que lhe não será tirada. O que ele queria dizer com isso, né? Trazendo para nós que nós às vezes valorizamos muito o lado material e nós esquecemos do lado espiritual. Aí vem Emmanuel, né, e diz assim: só é seu aquilo que ninguém pode te tomar. Então, a gente pegando essa frase de Emmanuel e julgando nessa passagem, né, de Marta e Maria, a gente vai ver que Maria, ela absorveu todo o ensinamento de Jesus, ela estava ali sentada aos pés de Jesus, né, absorvendo todo aquele ensinamento, toda aquela energia, né, daquele mestre que estava ali. Só a gente não consegue nem imaginar o que é olhar nos olhos de Jesus, estar sentada próxima a Jesus, né? Mas o que ela recebeu, o que ela absorveu ali naquele momento, ninguém pode tirar desse espírito. Por toda a eternidade ela carrega isso, né? Porque ninguém pode tirar isso dela. E a Marta, naquele momento, preocupada com casa, com comida, com lugar para dormir, né? Onde que ela ia colocar Jesus para dormir, servindo comida, preocupada com as coisas materiais. Tudo aquilo material que era a preocupação dela naquele momento pode ser tirado de cada um de nós, né? Então, essa frase do Emmanuel cai bem aí nesse exemplo de Marta e de Maria. Foram 2 dias de marcha e o recado foi breve. Senhor,
eis que está enfermo aquele que amas. O profeta de Nazaré, despedindo o mensageiro, falou que aquela enfermidade não levaria à morte. Antes, era para a glória de Deus. Então a gente vê aqui que Jesus, lá em Jerusalém, fica sabendo da notícia, né? Estava bem distante, como diz aqui. Foram 2 dias de viagem. O que acontece? Quando Jesus fala que aquela enfermidade não levaria à morte, o que Jesus queria dizer com isso, né? Por que Jesus não poderia... Jesus, a gente entende pelo seu poder, nem necessitava de voltar, né, lá a Lázaro para poder fazer com que ele se curasse. Ele podia ter feito isso mesmo lá de Jerusalém. Mas não, ele volta, porque a missão de Jesus tinha de ser reconhecida por meio de obras. Ele tinha de impressionar e tocar o povo. A gente ainda é, né, do ver para crer. Então, eu entendo que se ele faz essa cura de lá, ele fica um pouco de dúvida, né, do que aconteceu. Não, será que o Lázaro não se curou sozinho? Então, Jesus podia ter sim curado Lázaro à distância. Mas a gente, como diz lá, o povo precisava vir. Demorou mais 2 dias para sair de Jerusalém. E depois mais 2 dias, né, de viagem até Betânia. Então, os discípulos, e a gente coloca aqui que os discípulos questionaram entre eles, né, o amigo de Jesus, né, doente, ele demora tanto tempo assim, né, que ele ainda demorou 2 dias para seguir viagem para a casa de Lázaro. Aí ele nos mostra que a gente entende, né, pela passagem, que essa demora, esses 2 dias que ele aguarda para seguir viagem, é estratégico mesmo. Que ele quer nos mostrar que o mais importante não é a velocidade, mas a direção que a gente está tomando, né? Bezerra de Menezes nos diz: o bem é urgente, mas não apressado. Então, Jesus, né, sereno, né, diz novamente: nosso amigo dorme, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Está lá em João, no capítulo 11. Passado 2 dias, Jesus retorna a Betânia. Portanto, ao chegar, Lázaro estava com 4 dias sepultado. Então, quando Jesus chegou, né, o Lázaro já tinha sido colocado numa sepultura lá, num túmulo. Naquela época, né, quando a pessoa já dava sinal de morte, né, eles já enterravam logo, sepultavam logo, né? Por quê? Porque os judeus acreditavam que se eles tocassem em um cadáver, eles ficavam impuros, porque o cadáver era considerado impuro. E quem tocava tinha que se submeter a uma cerimônia de purificação. Então, quando eles percebiam que a pessoa tinha morrido, dava sinal de morte, eles já colocavam já no túmulo, lá na sepultura, né? Então, a gente vai perceber que naquela época, como que era feito, né? Como que a pessoa era sepultada, né? Eles cortavam um monte, né? Fazia tipo uma caverna, colocava o corpo lá dentro, enrolado em faixas, em tecidos, e fechava aquela caverna com uma pedra para evitar a entrada de animais. E a família podia ir até lá, remover aquela pedra, balsamizar, perfumar o cadáver por algumas vezes, né? Então, era assim que acontecia naquela época. Era uma caverna, né? Um buraco feito em um pequeno monte, com uma pedra tampando a entrada ali. Então, agora a gente vai entender essa morte aí pelos olhos da ciência. A morte é um processo irreversível de cessamento por completo das atividades biológicas. Então, é um cessamento por completo dessas atividades, necessárias à caracterização e manutenção da vida. Então, a ciência mostra para a gente que essa atividade biológica, que o nosso corpo é biológico, tem que se cessar totalmente, por completo. Após o processo de morte, o sistema não vive mais. Os processos que seguem-se à morte, geralmente, são os que levam à decomposição. Então, a gente entende, a ciência mostra para a gente que ao ter
cessar totalmente esse processo biológico, imediatamente, né, o corpo já começa a se decompor, porque já não tem mais essa vitalidade, né, essa energia. Para o corpo ressuscitar, o corpo ou o cadáver tem que reanimar-se e reviver. Então a gente já entende pela nossa ciência aqui, né, no dia de hoje, que esse reanimar-se aqui seria impossível, uma vez que se cessou totalmente, né, essa vitalidade aí. A ciência mostra ser materialmente impossível que um corpo morto possa reviver, porque ele já está em estado de decomposição. Até porque um corpo morto reviver seria contrário às leis da natureza. Não é assim que a gente entende? Então, seria contrário às leis de Deus. Então, a gente vai entender que se tivesse realmente o Lázaro tivesse desencarnado, não que Jesus, né, não pudesse fazer com que ele ressuscitasse, se fosse necessário, mas se ele fizesse isso, estaria sendo contrário à lei de Deus. E jamais, né, ele faria isso. Então Jesus diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então Jesus não faz nada fora da lei de Deus. Ele não faz nada sobrenatural, sobre a natureza. Ele faz tudo dentro da lei natural. Fugiria a regra, né? O fato é que a morte era aparente, mas não real. Agora a gente vai ver o que a doutrina espírita fala, né? Nós sabemos a nossa doutrina é uma doutrina da lógica, onde ela busca os porquês dos acontecimentos. Tanto que às vezes a gente vê muitas religiões, né, que a pessoa quer discutir com a gente, ela fala assim, mas está escrito aqui no Novo Testamento, está escrito aqui. Mas nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito pelos homens, né? Então, nós espíritas, a gente não tem que pegar ali ao pé da letra, a gente tem que realmente ir em busca do porquê, para a gente poder entender. E o nosso querido Allan Kardec diz que se houver alguma contradição entre a ciência, né, que o Sérgio acabou de explicar agora, e o espiritismo, que a gente fique com a ciência. Então, a gente vai ver que o que é a morte? É a separação, é o desligar da alma do corpo devido à deficiência do fluido vital, né? Então, assim, no caso de catalepsia, por exemplo, há um desequilíbrio do fluido vital, mas não há o desligamento do espírito naquele corpo, né? Então, a gente entende que Lázaro foi tomado por uma letargia ou uma catalepsia profunda. E a gente vai ver agora o que significa catalepsia, né? É uma doença rara em que os membros se tornam rígidos. O doente não consegue reagir ou fornecer resposta aos estímulos externos, mas as conversas são ouvidas. Então, a pessoa está ali como morta, mas ela consegue ouvir o que está acontecendo ao redor dela. A letargia. A vitalidade do corpo se encontra em estado latente. O corpo apresenta todas as aparências de morte. Existe a perda temporária da sensibilidade dos movimentos. A respiração e o pulso ficam imperceptíveis. As pupilas dilatadas e sem reação à luz. E segundo a ciência, esse estado pode durar até 8 dias. Olha só. O espírito ele tem consciência de si, mas ele não consegue se comunicar. Então, a gente vai imaginar uma situação dessa naquela época onde não existia a tecnologia que nós temos hoje. A pessoa com todos os sintomas de morte, ela era considerada morta, né? Não tinha jeito. Porque nessa época, né, as pessoas elas eram enterradas poucas horas depois da morte, né? Então, várias pessoas foram enterradas vivas por causa disso. Tanto que a gente vê aí, né, os nossos avós, na época dos nossos avós, tinha aqueles casos que eles contavam, que hoje a gente não ouve mais falar nisso, né? Às vezes até tem.
mas pelo menos eu não ouço falar mais. Só dar um exemplo, às vezes a gente não ouve mais falar, nas grandes cidades é mais difícil, mas no interior pode acontecer muito, mas as pessoas não descobrem, porque muitas das situações que descobriram que a pessoa foi enterrada viva, foi quando desenterraram o corpo, né, e ele estava virado no caixão, ou tinha características de que ele tinha se mexido. Então hoje é mais difícil disso acontecer. Então não quer dizer que não aconteça. É mais difícil a gente ficar sabendo. Então, o que acontecia? Em muitos casos, a família ia lá, abria o caixão por algum motivo, e o cadáver estava revirado, ou o caixão estava arranhado, né, alguma coisa assim, e percebia que a pessoa tinha sido enterrada viva, né? No livro Recordações da Mediunidade, lá no capítulo 1, Bezerra de Menezes diz o seguinte: no caso de Lázaro, vemos um estado cataléptico, superagudo, porque houve espontâneo relaxamento dos elos vitais, dado pela depressão causada por uma enfermidade, provocando o desejo incontínuo que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria para alçar-se ao infinito, e onde o próprio fluido vital que anima os organismos vivos encontrava-se quase totalmente extinto, e cujos liames magnéticos do perispírito em direção à carne se encontravam de tal forma frágeis, danificados pelo enfraquecimento das vibrações e da vontade. Então, alguns livros, né, eles falam que Lázaro ele tinha uma dermatose grave, uma doença de pele, né, que fazia com que ele sofresse muito, que era uma doença muito dolorida, e que o levou à depressão, né? Então, olha o que essa depressão pode causar. Lembrando que a depressão também é uma doença, mas que tem como causa a falta de aceitação, né, de uma situação em que estamos vivendo. Então, eu falo que esse sofrimento que ele vinha passando, né, devido a essa doença grave, essa doença de pele que ele tinha, né, que era grave, e que alguns livros, né, eles chegam a falar até que é lepra, né, que ele tem, mas isso a gente não tem como saber realmente se faz com que ele tenha essa falta de aceitação e que contribuiu, né, para que ele chegasse a essa situação do cataléptico. A gente vê aí o que a depressão pode causar, né? Aí eu fui buscar na internet o que é dermatose aguda, que a Amélia Rodrigues fala que o Lázaro tinha, né? E é umas feridas no corpo, e essas feridas ficam ardendo e coçando e dá um incômodo tremendo, né? E se hoje, com o medicamento que já tem, é uma coisa que ainda incomoda muito a pessoa que tem, imagina naquela época, né? Então, essa doença levou ele a entrar em depressão, como o doutor Bezerra de Menezes fala aqui. E o que é a depressão, né? A gente sabe que a depressão é falta de aceitação da situação que a gente está vivendo. Então, a gente vê aqui a importância, né, da gente prestar atenção naquelas pessoas que estão em depressão, porque olha o que uma depressão pode causar. Só para nós trouxemos assim, né, para ilustrar o caso da Ivone Pereira, que ela conta no livro Recordações da Mediunidade. Eu achei super interessante que ela já passou por essa situação. Ela fala que ela estava com 29 dias de vida e ela teve um acesso de tosse que sobreveio a uma sufocação e ela ficou como morta. Então, ela fala no livro que ela ficou com uma fisionomia cadavérica, sem respiração e sem pulso. Ela morava no interior do Rio de Janeiro e naquela cidade, né, do interior, foi chamado o único médico da cidade, o único farmacêutico, e foi eles constataram que ela estava morta.
Então, já mandaram providenciar a certidão de óbito, o caixãozinho, né, que ela estava com 29 dias de nascida. Então, mandaram providenciar a certidão, o caixãozinho do neném. E a mãe dela, olha que interessante, através da intuição, ela sabia, ela sentia, ela não acreditava que a filha estava morta. Então, ela não deixou colocar a filha dela no caixão. E as pessoas, os parentes, né, os amigos que estavam lá, para não chatear essa mãe, eles deixaram a criança no berço, pensando assim, né, vamos deixar ela um pouco no berço até que a mãe consiga aceitar que a criança está morta. E as horas foram passando, e a mãe percebendo que o enterro estava próximo, porque a criança ia ser enterrada no mesmo dia, né? O horário do enterro estava se aproximando, ela se fechou no quarto, ajoelhou no chão, e ela fez a seguinte prece: Maria Santíssima, se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas, se como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai, para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. Ela terminou essa oração, ela se levantou, que ela estava ajoelhada, se aproximou do berço, ficou tocando no corpinho da filha ali, repetidas vezes, e no momento que ela achou assim, né, que não adianta, né, que ela não ia, que não tinha acontecido nada, ela pega a filha nos braços, a criança solta um grito e começa a chorar. E as pessoas ali, para surpresa de todo mundo ali, a criança estava viva realmente, né? Aí ela explica o que aconteceu, porque ela estava no processo de catalepsia, né? Então ela fala que foi transmitida a ela, né, a energia necessária através do magnetismo da sua mãe para que ela reagisse, para que o corpo físico reagisse. Então eu achei super interessante, porque eu não sabia desse fato da vida da Ivone, e eu achei super interessante porque uma médium que tem uma importância tão grande dentro da nossa doutrina, ela quase teve sua reencarnação interrompida por causa da catalepsia, né? Então a gente foi lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 424, lá no capítulo 8, né, que fala da emancipação da alma, fala da letargia e da catalepsia, que são mortes aparentes. E a pergunta é a seguinte: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida. E todos os dias tende a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. É bem explicando o que a Gisele contou no caso da Ivone, né? Esse fluido, magnetismo lá estava bem, o fluido vital estava bem fraquinho, né? Que leva à catalepsia. Então, com o magnetismo da mãe, né? Do contato ali da mãe, ela restitui ao corpo, né? Esse fluido. A gente pode, eu coloquei como exemplo aqui até uma bateria, né, de carro. Às vezes a bateria do carro fica fraca e é necessário, né, que a gente injete um pouco mais de carga para que o carro funcione. Então seria bem rústico, né, o exemplo, mas seria mais ou menos isso. É como se recarregasse a bateria para que ele volte à vida. Mas sabendo que se não houver, né, esse magnetismo, né, a vida pode se acabar ali mesmo. E Allan Kardec fala o seguinte: a letargia e aquela catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica
ainda inexplicável. Diferem uma da outra em que a letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, magnética. Ô, Sr. Manuel, quer ajudar a gente aí? Tem alguma coisa que você queira falar? Tirar essa dúvida, né? Manuel. Gente, olha, essa pergunta do capítulo 8, número 404 do Livro dos Espíritos, vem muito a casar com o versículo de João, no seu capítulo 11, e lá está registrado, é bem claro, o Cristo diz: o meu amigo Lázaro dorme e eu vou acordá-lo. Nos versículos seguintes, são discernimento dos apóstolos, quando eles acham que Jesus falava de morte. Foi muito clara a explanação sua, não existe morte no universo, e o único Espírito que nós conhecemos que venceu a morte foi o Cristo. Nenhum outro, na face do planeta Terra, essa escola maravilhosa, vai passar por esse processo. Isso é o que nós tínhamos que colocar. Muito oportuno, muito oportuno. Leiam o versículo 11, do capítulo 11 de João. A palavra é sua. Obrigada, Sr. Manuel. Então, continua. Quando Marta ficou sabendo da chegada de Jesus, foi correndo ao encontro dele e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que a gente entende nessa parte? Se nós estamos na presença do Cristo, se nós estamos em conexão com Deus, né, nós vamos viver plenamente, estando encarnados ou desencarnados, nós vamos estar vivendo em paz, em qualquer situação que a gente tiver, né? Porque estar na presença do Cristo é como se diz, se a gente está em conexão com Cristo e em conexão com Jesus, com Deus, a gente vence qualquer situação. A gente não morre espiritualmente falando. Aí Jesus vem dizer, a gente encontra lá em João 10, né? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, né? Quem está na presença divina está vivo. Quantos de nós, né, estamos andando aí como mortos-vivos? A gente está encarnado e espiritualmente morto. Então, estar na presença do Cristo, em conexão com Cristo e com Deus, é muito importante para que a gente esteja vivo espiritualmente. E por que a gente trouxe esse cartaz aí, né? Intercedendo por nós? Porque há sempre alguém intercedendo por nós, ou nós intercedendo por alguém, a maneira aí de Maria e de Marta, que foram buscar Jesus para que Jesus ajudasse Lázaro, né? Então, existem sempre mãos amigas, tanto encarnadas como desencarnadas, prontas aí a nos ajudar, né? Chamando Jesus para nos ressuscitar. A gente pode dar o exemplo aí dos mentores da nossa casa, por exemplo. Eles estão sempre aí tentando nos ressuscitar emocionalmente, moralmente, né? E às vezes a gente não consegue muito entender a forma deles, por exemplo, quando nós buscamos uma orientação com um dos nossos mentores da nossa fraternidade, às vezes vem uma orientação sugerindo que a gente busque uma tarefa, que a gente leia bons livros, que a gente tome passe, e às vezes a gente não gosta da resposta, a gente não gosta dessa orientação. Porque o que nós queremos? Nós queremos que os mentores resolvam o nosso problema.
Nós queremos que o nosso problema seja resolvido sem esforço nenhum da nossa parte. Isso não vai acontecer. Eles vão interceder por nós junto a Jesus, mas é necessário que a gente faça a nossa parte, né? Então, voltando aí nessa parte que sempre tem alguém intercedendo, quantos de nós chegamos à casa espírita porque alguém convidou, né? Alguém indicou aquela casa para a gente, alguém nos levou até lá, ou a pessoa despertou em nós um interesse, nos enviando uma palestra, ou nos dando de presente um livro, ou através de uma música que nós escutamos, uma música espírita, né? Então, de alguma forma, alguém nos levou até a casa espírita, né, intercedeu por nós. Por que que isso acontece? Porque Deus ajuda o homem através do próprio homem, nós sabemos disso, né? Aí nós pensamos assim, mas eu sou tão imperfeito, como que eu posso ser instrumento de Deus para ajudar o outro? Porque Jesus permite, né, que nós, ainda imperfeitos, a gente consiga ser ferramenta dele para espalhar o amor. Ele permite isso. Porque Deus e Jesus, eles sabem das nossas imperfeições. Mas isso não incomoda, porque as nossas imperfeições, o que nós fazemos, está dentro da lei, né? Daquela lei que nós só recebemos aquilo que nós damos. Então, ele não está preocupado com as nossas imperfeições. Ele quer que a gente aprenda a amar, amando o próximo como a nós mesmos. Estar sepultado, então. Estamos dentro de nós mesmos, envolvidos nos problemas mundanos, né? A gente está no dia a dia, né, na conquista de profissão, de conquistas materiais, né? Buscando esse mundinho nosso mesmo. Então, estamos presos em um túmulo de carne, vivendo e esquecendo de existir. Viver qualquer um vive, né? Mas o existir é desenvolver nossos potenciais divinos. Então, buscar essas conquistas que a gente fala, que às vezes a gente comenta isso, mas a gente não deve buscar, deve. Deve sim melhorar na profissão, conquistar todos esses bens materiais, mas nunca esquecer de existir. Que, como a gente deixou bem claro aqui, é desenvolver os nossos potenciais divinos. Quando vivemos para os valores transitórios, ainda estamos na sepultura. Então, essa chamada, né, que Jesus nos dá é para que a gente saia dela, né, para que a gente enxergue esse outro lado espiritual. Hoje, a gente está muito preocupado em viver muito, né? Na qualidade de vida, mas de vida biológica. A gente está buscando a longevidade, que é viver muitos anos, buscando a saúde para viver bem, assim, mas a gente está esquecendo dessa qualidade espiritual. Então, a gente está buscando muito o tempo de vida, mas não a qualidade. Quem está sepultado no túmulo de carne se sente completamente sozinho. E Joana de Ângeles nos diz que só é solitário quem não é solidário. Então, aqui ela já nos dá a chamada, né? Que não basta só viver. A gente tem que buscar, junto ao próximo, né? Essa companhia e ser solidário, para que a gente consiga coexistir, né? Com o tempo. Estamos mortos para a emoção, indiferentes das dores do próximo. Então, nesse meio tempo então de pandemia, a gente só vê a dor do próximo então pela televisão, né? Que a gente ficou meio que todo mundo confinado, então a gente não está enxergando muito bem o que está acontecendo, a não ser pelas manchetes que a gente ouve. Então a gente está um pouco bem diferente quanto a isso, nos preocupando sempre com nós mesmos. E lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 107, Manuel diz o seguinte: o homem carnal, o homem materialista, só consegue enxergar o que está morto ou o que vai morrer. A gente só tem essa visão material, né, da coisa. Só que a gente está, como diz lá, a gente tem que ver para aquilo que a gente pode tocar, né? Assim, a dor, então, é o único. Aí depois ele fala assim: o reino de Deus, porém, divino,
e imortal escapa naturalmente à visão dos humanos. Então a gente meio que, como ele diz aqui, a gente meio que perdeu essa visão da parte espiritual. E só consegue enxergar mesmo que é matéria para a gente. Tem um exemplo que encaixa bem aí, que a gente vê muito essa frase na internet, mas é interessante da gente trazer, que a gente ouve muito, né, falar, nossa, a gente precisa de tornar o mundo melhor para os nossos filhos, né, nossa preocupação aí com o futuro. Mas e os nossos filhos melhores para o futuro? Será que a gente está pensando nisso? Deixar seres humanos melhores, né, que a gente está preocupado aí com a qualidade de vida, com alimentação saudável e tudo mais, que é extremamente correto pensar assim, mas tem que existir um equilíbrio, né? A gente tem que preocupar com a parte material e com a parte espiritual também. E ele fala também que a dor é o único mecanismo capaz de nos despertar para a realidade, mostrar essa saída, né, saída da sepultura. Só através dela que a gente consegue caminhar para fora dela, né? Pediu Jesus. Logo chegaram à sepultura, que estava fechada com uma grande pedra. Jesus ordenou: retirai a pedra. Marta, porém, questionou: Senhor, ele já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, olha só, nós temos 2 mentores que nos explicam o porquê que Lázaro estava cheirando mal naquele momento. Porque tem um dos livros que a gente pesquisou, diz que tinha algumas hipóteses. Poderia ser o seguinte, que a Marta imaginou que ao tirar a pedra poderia vir um mau cheiro, era uma ideia. Mas no livro Pelos Caminhos de Jesus, a Amélia Rodrigues nos diz que Lázaro, né, ele era portador de uma dermatose grave, que era uma doença de pele, como o Sérgio falou. E que essas feridas cobertas pelas ataduras, né, por aqueles tecidos que não eram removidos há 4 dias, degeneraram a carne, por isso o mau cheiro. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Recordações da Mediunidade, no capítulo 1, ele diz o seguinte: o mau cheiro é frequente em casos de crises catalépticas agudas. Então, tem aí 2 explicações do porquê daquele mau cheiro. Aí continua, né? Jesus manda retirar a pedra. Então, a gente vê que entre Jesus e o morto-vivo, vamos dizer assim, havia uma pedra, havia uma barreira. Então, a gente imagina, do lado de fora daquela sepultura, a luz do mundo, que é Jesus. E do lado de dentro, a escuridão, a inércia, que estava representando ali o nosso espírito estacionado por causa da nossa ignorância, né? Então, essa pedra no meio entre Jesus e Lázaro, ela representa o nosso egoísmo, os nossos enganos milenares aí, as nossas paixões, as ilusões, a nossa falta de perdão, e o entulho mental que nos impede, né, de analisar os fatos através da lógica. O entulho que nos impede de ver a luz. Então, para que a gente consiga fazer a famosa RI, né, Rodrigo, que é a nossa reforma íntima, é necessário que a gente retire as pedras, né, que nos impedem na nossa evolução aí, para que a gente possa sair das nossas sepulturas íntimas. Vem para fora, né? Então, Lázaro, vem para fora. Ao comando de Jesus, né, com seu magnetismo, como eu falei lá e dei o exemplo da bateria, né? Essa carga de magnetismo que Jesus dispõe para Lázaro, altamente poderoso e com sua bondosa energia e autoridade, Lázaro deixa a sombra do túmulo. Bezerra de Menezes, no livro Recordações da Mediunidade, lá no capítulo 1, fala assim: fora necessário, com efeito, o poder restaurador da alma virtuosa do Nazareno, para substituir células já corrompidas, renovar a vitalidade animal,
fortalecer liames magnéticos com seu poderoso magnetismo em ação. As forças vitais de Lázaro se encontravam já em desorganização adiantada. O perispírito age qual reservatório de forças vitais e os laços magnéticos são os agentes transmissores que suprem a organização física. E se não fossem aquelas reservas, Jesus não se abalaria a cura, porque esta seria impossível. Então, como foi dado aqui, então, o desencarne de Lázaro não era totalmente destacado, ele tinha aquela reserva, o que é essa doença, né, a catalepsia causa. Então, Jesus dá uma carga energética, né, que faz com que ele se reanime. Ele não desencarnou. Ele não desencarnou. E ele ainda tinha uma reserva, né? E Jesus usou dessa reserva para poder reativá-lo. E aqui deixa claro, se não existisse essa reserva de energia vital, né, nem Jesus conseguiria, Jesus não faria isso, né, porque ele não faz nada fora da lei de Deus. Até como o Manuel nos lembrou, Jesus fala o tempo todo, né, que Lázaro dorme. Né, a hora nenhuma Jesus falou que ele já tinha morrido. Lá em João, né, no capítulo 5, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. A gente até comentou antes, né, que essa voz do Filho de Deus vem para a gente muitas vezes como uma dor, né, que nos faz despertar e sair do túmulo aí. Jesus, nosso guia seguro, nos convida a sairmos dos nossos buracos ou sepulturas íntimas, né, sairmos da ignorância, né, para o conhecimento espiritual. Só precisamos imitá-lo, focar em Jesus e fazer o que ele fazia, né, buscar os seus ensinamentos e usá-lo como exemplo. O objetivo de Jesus é despertar todos nós para as realidades espirituais. Então, nos deixa bem claro isso. E fala para Lázaro, sai para fora, né? Aí, alguma coisa branca se move lá no fundo da catacumba, enrolado, né, da cabeça aos pés, e aproxima-se lentamente. Por que isso se destaca-se lentamente? Porque a gente sabe que ninguém muda, né? Ninguém faz a sua reforma íntima da noite para o dia. Essa transformação, né, essa saída do túmulo é lenta mesmo. Por isso ele faz lentamente, né, sair para a luz. Lázaro então responde: eis-me aqui, Senhor. Devemos nos colocar à disposição do Senhor confiantes, conscientes que estar à disposição de Jesus é trabalhar. Isso a gente aprende, né? E a doutrina nos traz 24 horas por dia, que só através do trabalho é que a gente vai conseguir, né, chegar a essa evolução espiritual aí. Jesus vai te dar tarefas, né? E vamos recebê-la, né? Como diz aqui o Agnaldo Paviani, né? Receber uma vassoura, né? Para darmos faxina na nossa alma. Então Jesus nos dá a ferramenta para que com ela nós consigamos, né, fazer essa reforma íntima. E nos dá o tempo todo, 24 horas por dia, a gente tem exemplos e tem situações, né, que podemos usá-la em nosso benefício. Aí continua, Jesus ordena, desatai-o e deixai-o ir. Quando ele fala desatai-o, né, é interessante porque ele não pergunta religião, cor, raça, nada de ninguém que está ali. Ele dá serviço para aquelas pessoas que estão ali, né? Ele dá oportunidade de trabalho para quem está ali. Ele pede que cortem as faixas que impedem Lázaro de caminhar. Então, é como se diz, tira seu irmão aí da inutilidade, né? Ele está imobilizado, faça alguma coisa aí pelo seu irmão. E a gente entende por essas faixas que ninguém consegue se desenfaixar sem a ajuda do outro, sem a ajuda de um amigo, encarnado ou desencarnado, né? Sem a ajuda de um benfeitor. Então, há essa necessidade, né, da gente estar sempre um ajudando o outro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem busca as verdades espirituais se liberta e tem condição de libertar o outro. Aí nós pegamos um exemplo que Joana de Ângeles nos diz,
que quando o Chico Xavier desencarnou, por onde ele passava, a sua luz foi despertando alguns irmãos desencarnados que há muito tempo não percebiam a luz, né? Então, a gente vê que aquele que se liberta, né, aquele que conhece a verdade, se liberta, ele passa a ser um exemplo, ele passa a ser uma luz para o outro, né? E a prática do Evangelho vai nos ajudar para que a gente possa ir tirando essas faixas, né? Independente da nossa religião, se a gente busca os ensinamentos de Jesus e pratica, a gente vai tirando pouco a pouco essas faixas da ignorância. E ele fala, deixai-o ir, né? Como se diz, saia da zona de conforto, ó, você já foi desenrolado, já tirou a sua faixa, descruza o braço e começa a caminhar. E ele ainda nos dá uma dica, nos mostra o caminho quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não fala em momento nenhum, ninguém vai ao Pai, porque ele fala, ninguém vem, porque ele já está com o Pai, e está nos mostrando que o único caminho é através dele, né? Então, ele nos pede uma coisa simples, mas que a gente ainda tem muita dificuldade de fazer, que a gente vivencie o seu evangelho, né? Que a gente pratique o seu evangelho. Então, nós temos que ter consciência que nós estamos aqui em busca da perfeição, a gente ainda não é perfeito. Por isso que a gente vê muitos irmãos aí que se suicidam, às vezes com vergonha do erro, né? Ou aparece um problema, hoje a pessoa acha que aquilo não vai ter mais solução, e a gente tem que estar sempre entendendo que o problema aparece hoje, amanhã aparece a solução, né? Igual na situação que nós estamos vivendo hoje, com certeza vai aparecer uma solução para nós. E Joana de Ângeles, brilhantemente, ela diz o seguinte, somente cai quem está andando. Os tombos são experiências que nos ensinam a não errar novamente. Então, que nós tenhamos coragem, né? Desatar aí e de caminhar e de não ficar parado na estrada, porque as dificuldades, as dores, as decepções, eles vão passar. E Jesus nos dá sempre a oportunidade, uma nova oportunidade, né? Sem nos pedir nenhum tipo de exigência. Ele não exige nada. Ele só quer que a gente se torne melhor a cada dia, cada um no seu ritmo. Ele não exige nada além do que a gente é capaz de oferecer. A partir de então, Lázaro passou a ser perseguido pelos que estavam perseguindo Jesus, né? Porque passou a ser a prova viva do que Jesus pode fazer com a alma. E todo aquele que se destaca na multidão é perseguido. E muitos também falavam que perseguiam Lázaro porque falavam que ele foi ressuscitado por uma ação demoníaca. Então, o que aconteceu? Jesus, ele mostrou através de obras, né, o poder que ele tinha, quem ele era, que era o Filho de Deus, né? Mas, como a gente sabe, tem dois lados. Tem aqueles que admiraram e começaram a seguir Jesus, entenderam quem Jesus era, e tem aqueles que perseguiram, né? Porque acharam que aquilo era uma interferência do demônio. Então, né, para escapar dessa perseguição, Lázaro foi morar em uma cidade chamada Sítio. Hoje, Larnaca, né, em uma ilha chamada Chipre, no sul da Anatôlia, próximo ao Líbano, onde realmente morreu de velhice. Então, a gente vai ver a conclusão que a gente tira dessa passagem. O que é a verdadeira ressurreição? A ressurreição existe, né? Aí Jesus vem dar a resposta para isso, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus, ele é a ressurreição, né? O que é ressurreição? É o ato de ressurgir, de tornar a viver, de reanimar-se, né? A gente viu que é impossível um corpo morto tornar a viver. Então, a gente pode ser compreendido, né, essa ressurreição como um símbolo de renovação espiritual.
E nós achamos interessante que o Emmanuel esclarece essa passagem da seguinte forma, ele diz assim: ressurreição é ressurgimento, é renovação. Jesus quer ressuscitar espíritos mortos, sepultados em túmulos de carne. Lázaro estava morto espiritualmente falando. Então a gente se pergunta, quando que eu estou ressuscitando, né? Vamos usar essa palavra assim, quando que eu estou me renovando espiritualmente? Quando que eu sei, né, que eu já estou no caminho certo, que eu já estou me renovando intimamente? Então, eles nos dão umas dicas aqui, ó. Quando a vontade do homem for a vontade de Deus, quando nos libertarmos do egoísmo e quando a gente conseguir viver o bem e desejar o bem para o outro. Porque eu adoro essa última frase. Quando servirmos sem perguntar até quando. Então, aí, essas dicas que eles nos deram vai nos mostrar que a gente realmente está conseguindo essa renovação íntima, né? Então, só para título assim, de curiosidade, a gente contou lá no jornal O Mundo Espírita, de junho de 2001, e no período de 1861 a 1863, Lázaro fez parte da equipe do Espírito de Verdade. São de sua autoria no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 7, item 7, o título Dever. No capítulo 9, item 6, a afabilidade e a doçura. E também no capítulo 9, o item 8, obediência e resignação. Então a gente vê também, né, o exemplo que ele fez parte também dessa equipe do Espírito de Verdade. Agora, gente, nós vamos colocar aqui uma música de uma irmã que ela é crente, né? E é uma religião que acredita, né, na ressurreição do corpo, que é o contrário do que a gente acredita, mas nós respeitamos. Mas a música dela faz um resumo de toda essa passagem. A gente achou muito interessante trazer, porque a letra é muito bonita. Então a gente vai colocar aqui só para finalizar o estudo da noite. Eu preciso de um milagre, transforma minha vida meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que
Gente, aí com essa música a gente finaliza o nosso estudo, agradecendo a paciência de todo mundo aí. Muito obrigada, viu, pela oportunidade.